Então, gente, aproveitei para comer um pouquinho mais também. Eu tô tão totó que falei, daqui a pouco a gente continua isso, quer dizer, partir para a segunda parte, né? Que eu acho que vai ficar melhor dividir assim, em dois pedaços. Já chegamos mais ou menos na metade da aula. Mas eu vou tentar ver se a gente consegue abreviar um pouco mais, que agora realmente acho que vai ser até mais rápido, porque a parte mais legal, que é a fenomenologia e tudo, a gente já falou muito, né? A gente vai falar um pouco das bases biológicas, as psicoses da esquizofrenia. Na verdade, a esquizofrenia, né? Que a psicose, de uma forma geral, né, ela é muito mais fenomenológica do que, ou seja, eu não posso generalizar o que eu vou falar agora para elas. Mas esquizofrenia que eu falei é um modelo psicopatológico, fisiopatológico, que está muito bem consolidado, está sendo muito bem consolidado na literatura. Tem muitos buracos ainda, mas eu posso dizer que de tudo que a gente estuda na psiquiatria, realmente a esquizofrenia é o que se contextualiza, né, com uma base médica, ou seja, uma coisa mais biológica, mais materializável. Quando eu falo biológico, eu não estou sendo. Não é que eu estou querendo separar biológico do dinâmico, é que existem determinantes endogenotípicos, digamos assim, né? Determinantes ontogenéticos que estão a priori de toda a modulação que o estresse produz dentro do sistema nervoso, tá? O estresse vai produzir situações de ansiedade, pode produzir situações depressivas, pode ser a causa, inclusive, muito deles, né? Mas a psicose não, é como se a pessoa já nascesse assim, de certa forma, né? Talvez, assim, tanto que a estrutura, na visão estruturalista da psicodinâmica, me corrijam, porque isso não é minha especialidade, se eu estiver falando borracha, por favor, me puxem a orelha, mas ela base exatamente daquela questão do complexo de Édipo, né? Que é algo que acontece muito precoce na vida. Ou seja, a pessoa ela se torna psicótica ainda na infância, né? Por causa da questão lá da ausência da neurose fundamental, né? Do ponto de vista biológico, como a gente está falando aqui tudo em coisa em prodrômico, pré-mórbido, né? Aquela base esquizoide, esquizotípica pré-mórbida e prodrômica, provavelmente ela já existe desde a infância. Só que toda criança é meio bizarra, né, gente? Toda criança é esquisita, toda criança parece um maluco. Eu já até falei isso aqui. Então é muito difícil você perceber, né, ou valorizar bizarrices em crianças, né? Ou inadequações afetivas. Mas como se você é pessoa que na adolescência começa a se impor para todo mundo. Então você pergunta aos pacientes esquizofrênicos, quando ele era adolescente, tinha uns 14 anos, como é que ele era? Ah, ele era esquisito, ele era fechado, ele não entendia piada, entendeu? Ele tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Uma pergunta ótima. Com quantos anos ele teve a primeira namorada? Nunca namorou. Ele teve só a esposa dele, mas também ela que teve que dar em cima dele. Assistam Uma Mente Brilhante, tá? O Russell Crowe conseguiu, de uma forma muito boa, representar um psicótico pré-mórbido, ou seja, uma pessoa que tem esquizotipia, né, esquizotípico, esquizoide, que um dia surtou. Né? E qual foi a natureza do surto dele? Paranoide, conspiração. Né? Pois é. Então, vocês assistem esse filme, né? E vocês notam que quem casa com o John Nash, que assim, que ele é casado, tem filho, tudo, mas no filme, pelo menos, eu não li a biografia, mas no filme mostra que foi a esposa que realmente tomou a iniciativa de procurar por ele, e ele só, digamos, se conseguiu se encaixar naquela relação quando de alguma forma ela conseguiu objetivar aquilo para ele de uma forma mais concreta. Aí a gente vem muito com esse conceito, né? Esquizofrênico, é um cara que tem um pensamento concreto, né? Porque o pensamento concreto é um pensamento pouco complexo.
Você vai falar que a mente de John Nash é pouco complexa, o cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia por descobrir a teoria dos jogos, que aliás é uma teoria tão linda do ponto de vista neurótico, né? Interessante. Bom, cara, isso é uma coisa assim difícil da gente colocar, né, numa régua, né? Eu não conheci o cara, né? E a gente vê, por exemplo, autistas que têm, né, são fracassos, têm extremas dificuldades, um fracasso na vida social, extremas dificuldades profundas, invasivas em dimensões da vida, e são pianistas de nível Mozart, né? Então a gente se bem que Mozart era cravo, Beethoven que era piano. A gente tem que entrar, né, dentro desse discurso, assim, de uma forma muito cuidadosa, realmente. Mas, pelo menos do ponto de vista psicossocial, ou do ponto de vista socioafetivo, John Nash não era tão complexo quanto vocês que estão me assistindo. Já conheço todos vocês pessoalmente, vocês são neuróticos de carteirinha, né? Sofrem, são sensíveis, conseguem perceber o mundo de uma forma imagética, imaginativa, metafórica, né? Poética, artística. Então, psicografia é concreto, branco é branco, preto é preto e pronto, acabou. Né? Psicótico, diria assim, dentro de uma visão do pensamento dele. Né? Provavelmente vão aparecer dúvidas aí. Eu estou passando o próximo slide, parece que deu uma travadinha. Deixa eu parar de novo. Não, aqui, isso. Bom, do ponto de vista da neurobiologia, lembrando do sistema límbico, que não é apenas, tá, a amígdala e núcleo accumbens, o meu quero, não quero, desejo, não desejo, aproximo, me afasto, mas tudo contrário, tá? Porque o accumbens é o positivo e a amígdala é o negativo. Mas é todo o sistema, digamos, é literalmente um miolo do cérebro. Olha só como ele está no meio. Ele é muito mais do que simplesmente o diencéfalo com seus automatismos, com seus condicionamentos homeostáticos primários, né? Mas ele é, né, muito menos que a cognição consciente racional. Menos não, diferente, primitivo. Aqui estão as representações disposicionais que a gente estudou na aula de memória. Que, aliás, acho que foi uma aula muito legal. Ela ainda não está no meu site, mas eu vou pôr no meu canal do YouTube. Eu estou com minhas associações frouxas, não porque eu sou psicótico, mas porque eu estou com apenas 3 horas de sono no meu cérebro. Aliás, tem gente que correlaciona psicose também com privação de sono. Vamos lá na aula de sono. Né? O sistema límbico, né, ele basicamente é o que produz as nossas representações disposicionais. Ou seja, ele, na verdade, é o que, do ponto de vista fenomenológico subjetivo, né, manifesta o conjunto do que chamamos de emoções. Né, desde os sentimentos até nossa base de humor. E a gente vai estudar bem isso na próxima aula, que é transtorno de humor. Tá? Mas, de um ponto de vista biológico, ele é o nosso sistema que nucleou o nosso comportamento mais fundamental, as nossas experiências e comportamentos mais fundamentais. Se a gente arrancar o córtex, a gente vai continuar tendo uma grande capacidade de sobrevivência na selva, porque o sistema límbico ele vai continuar movendo o nosso comportamento para isso. E, por sua vez, do outro lado, a gente tem um córtex, a gente tem um neocórtex, né? O que a gente chama de córtex pré-frontal. Eu já fiz isso na aula de dependência química e refaço aqui. O córtex pré-frontal está para o superego, assim como o id está para o sistema límbico. Então, o córtex pré-frontal é a nossa central executiva. Dentro do córtex, que é a diretoria da empresa, o executivo, ou seja, aqueles que planejam e tomam as decisões, né, na diretoria, estão dentro do córtex pré-frontal, né, que é dividido basicamente em 3 porções: o dorso lateral, o órbito ventral e o ventro medial, que estão relacionados diretamente com processos cognitivos, de uma forma geral, executivos relacionados à nossa cognição, principalmente porque eles são os que coordenam a nossa atenção sustentada. O ventro medial está relacionado à motivação, vontade,
modulação afetiva, tá? E se eu colocar o giro do cíngulo anterior como uma parte do córtex pré-frontal ventromedial, eu tenho também a minha atenção seletiva, e aliás, essa parte do giro do cíngulo também pertence ao sistema límbico, ou seja, a atenção seletiva é algo extremamente motivado pelas nossas emoções, né? E o córtex pré-frontal optafrontal, ele está relacionado com controle de impulsos e comportamento social. Então a gente tem essas duas estruturas, sistema límbico e córtex optafrontal. Eu vou falar uma coisa, sendo agora sim reducionista e biólogo, né? Eu diria que a psiquiatria é a especialidade médica, entendeu? Das relações frontolímbicas. Porque 90% da psicopatologia ela vai estar relacionada, de alguma forma, com uma disfunção do balanço dessa conversa entre sistema límbico e optofrontal. Freud já disse isso para a gente quantos anos atrás, né? Que o sofrimento mental, né, ele está diretamente relacionado com o embate entre o nosso id e o nosso superego. Me corrijam, tá? Eu não sou especialista em Freud, em psicanálise, mas é algo que eu já estudei muito, mas hoje em dia, realmente, eu não leio mais tanto. Então, vejam só, gente. A gente pode dizer que essas duas estruturas, então, vão ser estruturas que estão diretamente relacionadas com a gênese biológica, pelo menos é o que se acredita como modelo até agora vigente, da esquizofrenia. E o que levaria à disfunção dessas estruturas, ou seja, desses circuitos, desses sistemas, dessas redes neurais pré-frontais e límbicas? Bom, mais uma vez, nossa velha amiga dopamina e nossos sistemas de ativação, de modulação dopaminérgicos, que saem principalmente do núcleo da área ventral tegmental, ou núcleo ventral tegmental, do inglês VTN, né? Ou NVT no português, né? Ou simplesmente tegmentum, que é ventral, porque ele está à frente do que está logo atrás, que é chamado de substância negra, que está em verde meleca. A substância negra, né, ela basicamente inerva o striatum, que é uma estrutura relacionada com o controle dos movimentos. Ela, através de dois circuitos, um direto e um indireto, né, essa conversa substância negra e striatum via dopamina, né, primeiro, produzem tanto a ativação dos movimentos voluntários, ou seja, ela estimula a produção de movimentos e indiretamente inibe a produção de movimentos indesejados, né? Ambos são diretamente relacionados com a inervação, com a modulação da substância negra. E essa modulação da substância negra se dá por receptores de dopamina D1 e D2. D1 estão diretamente relacionados com a produção de movimentos e D2 com a inibição de movimentos não desejados. Aí vocês vão na neuro, de repente seria interessante a gente fazer uma disciplina optativa para psicologia de neurologia aplicada à psicologia, onde vocês vão ver que existem dois grandes, os transtornos discinéticos do movimento, eles são divididos em dois grandes grupões, né? Um grupo é do grupo das bradiacinesias, das reduções do movimento, onde vocês têm Parkinson. Parkinson, protótipo Parkinson, qual é? A pessoa, literalmente, ela tem uma produção de movimentos, apesar do córtex no início da doença, está mandando os núcleos da base, que são a área de produção, produzirem comportamentos, isso está lento e está reduzido. Então, isso gera, geralmente, uma pessoa fica lenta, fica curvadinha, fica com a face menos expressiva, toda a motricidade dela parece estar um pouco inibida, né? Mas mantendo um tônus de flexão, ou seja, a musculatura está contraída, só não está produzindo comportamentos e movimentos. E quando o cara com Parkinson está de repouso, ele está produzindo um tremorzinho, que é exatamente sinal dessa contração tônica da musculatura, né? Essa hipertonia da musculatura, flexão. Então tá aqui o cara com Parkinson, fala: ô tio, tá aqui minha mão. Tio, pega a caneta para mim.
E existe um outro grupo das discinesias, que são os transtornos hipercinéticos, né? Que aí você tem uma grande diversidade, onde você tem as chamadas coreias, coreotetoses, né? As discinesias simples. Tem gente que coloca até transtorno de tique. O que é tique? Pode ser um tique, né? Eu tinha um amigo que tinha esse tique aqui, ó. De vez em quando, não com tanta frequência. Tipo, de 5 minutos ali. O que você está torcendo a boca assim? Eu torcendo a boca? Eu não. Eu nem percebo, porque isso é um automatismo. Mas isso é involuntário e, ao mesmo tempo, é indesejado. Então, está diretamente relacionado com esses dois sistemas. A coreia e coreotetose, a pessoa fazer só esses movimentos amplos, até chama coreia por quê? Porque lembra uma dança do Oriente, né? Chama coreia. E aí você tem doenças do striatum que produzem tanto hipossinesias quanto hipercinesias. Lembrando que cineses vem de kinesis, grego, mover, movimento. Então a gente fala de discinesia, alteração do movimento, tá? Então, isso tudo está relacionado com esse troço cor de cocô aqui, cor de meleca, sei lá, diarreia de neném, esse verde, tá? São também dopaminérgicos, essas estruturas. Aqui em azul a gente tem, né, a que a gente chama da via túbero-infundibular, que ela não tem importância grande na neuropsiquiatria, porque basicamente ela tem importância no endócrino, porque é uma via neurônios dopaminérgicos do hipotálamo, eles inervam a glândula hipófise, né, células da glândula hipófise, para inibir a produção de prolactina, ou seja, é o freio da prolactina, que é um hormônio que estimula as glândulas mamárias a produzir leite, né? E aumenta o volume dessas glândulas. E ele é um hormônio secretado geralmente no final da gestação e durante a amamentação, né? Existe um inibidor dopaminérgico chamado Plasil, que às vezes a gente dá para grávida que não está dando muito leite. Já viram falar por quê? Porque ele inibe a dopamina e assim inibe o sistema dopaminérgico e inibe a prolactina. Lindo, né? A farmacologia é muito bonitinha, pena que nem sempre funciona. E esse verde, musgo, e esse vermelho é o que é o nosso métier na aula de hoje. O verde seria o que chamamos de vias mesolímbicas, que inervam todo o sistema límbico, tá? E a vermelha é a mesocortical, que inerva exclusivamente o nosso córtex pré-frontal, dorso lateral, ventromedial, dorso lateral e também órbito frontal, mas principalmente dorso e ventromedial. Ou seja, isso a gente já viu na aula de atenção, lembrem-se, né, da modulação dopaminérgica, dos processos cognitivos. Então vocês pegam aquela aula de atenção e colocam ela como exatamente componente executivo da cognição, né? Tá caindo aqui. Então, basicamente, esses sistemas eles modulam, a gente já estudou a biologia disso na atenção, de uma forma, não estou dizendo que é ativo, eles modulam, eles aumentam a performance desses sistemas, né? E no sistema límbico também. Na verdade, no sistema límbico, os sistemas dopaminérgicos estimulam, principalmente no accumbens. A gente já viu isso aonde? Na aula de dependência química. A maioria das drogas, de certa forma, aumenta a atividade dessa via tegmentar, dopamina tegmentar, núcleo accumbens e área septal. Será que isso tem a ver com a possibilidade de uso de certas drogas produzirem psicose no futuro? Porque você está hiperestimulando esse sistema dopaminergicamente, né? Cocaína produz muita psicose secundária, por exemplo, né? Com delírio, alucinação e tudo mais. Vamos lá. E, bom, e dentro da esquizofrenia existe uma tese de que o sistema dopaminérgico, né, ele está de uma forma bidimensional alterado. Ele está hiperestimulando o sistema límbico e hipoestimulando o córtex pré-frontal. Isso aqui explica todos os sintomas. Basicamente, essa hiperatividade e essa hipoatividade, elas são fásicas.
normalmente, teoricamente, você estaria dando pouca dopamina o tempo todo para o seu sistema límbico, no psicótico, de uma forma geral. Ó, seu córtex pré-frontal, tá? Isso é o psicótico clássico. Aquele cara que tem um defeito, que tem aquela personalidade esquizoide, esquizotípica, que tem um defeito afetivo. O problema dele, basicamente, é pré-frontal. É uma dificuldade de administrar, ou seja, de produzir afetos, pré-frontal, ter a função afetiva adequada do ponto de vista pré-frontal. Tá? Isso eu estou falando de todo, isso é o modelo vigente. Tá? E eu complexifiquei isso de outras formas na minha visão, mas o modelo vigente. Tudo bem. Então a gente tem essa hipofunção ventromedial que vai levar principalmente ao embotamento afetivo, né? A gente tem uma hipofunção dorsolateral que vai levar toda pessoa esquizotípica, esquizoide tem algumas alterações nos processos de atenção. Ou seja, aquela coisa que a gente estudou no TDAH, pois é, eles também têm, só que é por um outro mecanismo causando outros fenômenos. Mas outras síndromes, mas esse fenômeno da admissão da atenção seletiva sustentada, a gente pode encontrar no esquizoide, no esquizotípico também. Existe uma hipoatividade que piora muito na fase negativa, tá? E, ao mesmo tempo, pode acontecer o contrário. Um aumento da atividade dopaminérgica, mas seletivamente para o sistema límbico, que vai levar aos sintomas positivos. E aqui a gente tem o pródromo, vou pôr o P minúsculo, e os sintomas negativos, né? Isso aqui é um P minúsculo, tá? Pródromo. E os sintomas negativos da esquizofrenia. Todos mediados pela dopamina, que está sendo esse processo de estímulo dopaminérgico, de modulação dopaminérgica está alterado dessa maneira bifásica, né? E estamos relacionados a receptores D2 de dopamina, né? Então tá aqui, olha, gente, sintomas cognitivos que são comuns junto com os afetivos no pródromo, e sintomas negativos que são exatamente nas fases down da esquizofrenia. Enquanto nas fases up, você tem uma hiperestimulação do sistema límbico. Esse é um modelo muito legal do Weinberger, modelo antigo. Você vê como que isso é uma coisa que a gente vê na ciência. Quando uma teoria é consistente, ela sobrevive ao tempo. E essa teoria do balanço dopaminérgico mesocortical e mesolímbico está sobrevivendo há décadas. Então, ela é muito consistente. E esse modelo do Weinberg para explicar como é que provavelmente isso deve estar funcionando. Aqui a gente tem os neurônios dopaminérgicos lá do VTN, né? Que mandam, através da via mesolímbica, modulam o sistema límbico e mesocortical, o córtex pré-frontal. E existe um inibidor, uma alça de feedback negativo, homeostase, aqui, o superego, né? Tanto para o sistema límbico quanto para os núcleos da base, para os núcleos mesencefálicos, que de alguma forma está relacionada com a ação serotonérgica no córtex pré-frontal. Não é neurônio serotonérgico que sai daqui e desce, são outras vias, tá? Mas elas aqui, seja a serotonina, de alguma forma, tem um efeito, né, propiciando a eficácia desse feedback aqui no córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Aqui seria uma pessoa normal, típica, que seria uma pessoa com a biologia da esquizofrenia. Ela teria, de alguma forma, uma redução do estímulo pré-frontal e também, por consequência, uma redução do estímulo de feedback negativo. Por que o pré-frontal? Porque o pródromo da esquizofrenia, qual que é o pródromo da esquizofrenia? O pródromo é a esquizoidice e a esquizotipia, que estão relacionadas diretamente com funções pré-frontais. O surto psicótico, a fase positiva, está relacionado com uma hiperativação límbica, né? Nossa, está escurecendo, então está ficando uma coisa meio tenebrosa, está até bonitinho. Uma hiperativação límbica, né? Que leva à insônia, que leva à agitação, que leva à hiperatividade, que leva à desorganização, porque é psicótico, que leva ao delírio, alucinação, porque é psicótico. Tá? Entenderam? Então, o que acontece? É base pródromo.
Então imagine o que acontece aqui. Então, teoricamente, uma pessoa fora da crise, ela tem lá o sistema límbico funcionando em steady state. Vamos pegar a gente, uma pessoa normal. Você sofre um estresse. O seu superego, ele é malvado, mas também ele é que te faz falar, peraí, cara, raciocínio. Você está com medo de cortarem sua luz, sendo que você só atrasou 5 dias a pagamento da conta? Calma, não é assim que a banda toca. Então, se o seu pré-frontal, através dessas conexões aqui, acalma o seu id que está ali. Ai, meu Deus, vou cortar minha luz. Isso aqui é na gente. Agora, imagina você que já tem um pré-frontal fraco, o psicótico esquizofrênico, por causa dessa hiperativação, dessa hipoativação mesocortical, que leva também um feedback, uma corrupção do feedback. Imagina esse cara sofrendo um estresse. Tá? Provavelmente não vai ser uma conta, mas pode ser um assalto, pode ser uma doença clínica, né? Pode ser uma pressão no trabalho. O sistema límbico dele vai, ó. E ele tem pré-frontal para calma, pensa, vamos raciocinar, vamos pensar. Não é bem assim que a banda toca? Não. Então, esse mesmo pré-frontal que te mata de preocupações, também é o mesmo pré-frontal que racionaliza as suas ansiedades, seus medos, seus estresses e produz psiquicamente um fenômeno de calma, vamos raciocinar, não é bem assim, sejamos resilientes, que se manifesta biologicamente como esse feedback modulado por quem? Pela serotonina. O que serotonina é? O modulador da ansiedade. Olha que lindo, né? Então a gente vai ver isso nas próximas aulas também, né? Então não tem isso. Então o que acontece? A língua explode. E provavelmente isso cria um ciclo de hiperatividade que vai levar toda a sintomatologia positiva. Que por acaso, por algum motivo, ele vai cessar depois de um tempo. Só que a hiperativação límbica provavelmente já causou lesão no cérebro, por até citotoxicidade glutamatérgica, por hiperativar o córtex e tudo, sem um feedback que está modulando isso. Que seria provável uma possível gênese, uma provável gênese para demência secundária à esquizofrenia, né? A mesma apoptose que causa, que a citotoxicidade glutamatérgica causa no Alzheimer, pode estar causando aqui também, né? E isso, com o tempo, o cara já tem uma estrutura psicótica e agora vai começar a perder neurônio, ele vai começar a se tornar o quê? Um esquizofrênico cada vez mais bizarro, mais desorganizado, pior. Isso seria basicamente o modelo de Weinberg e que funciona maravilhosamente até hoje, principalmente na farmacologia, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco. Não sei se é no slide. Não. Aqui eu ainda estou agora fazendo uma alusão fisiopatológica a isso. O espectro da esquizofrenia, ou seja, você ser um esquizoide / esquizotípico, né? Que é algo prodrômico ao surto esquizofrênico, pré-mórbido ao surto esquizofrênico, né? Isso pode ser algo endogenótipo, do seu endogenótipo, ou seja, algo que foi biologicamente determinado na estruturação do seu sistema nervoso. Por isso, estressores biológicos sociais não vão fazer você ser esquizoide, esquizotípico. Isso é muito incrustado, muito cristalizado, muito inerente à sua forma de ser. Porém, um surto, que é quando você tem hiperatividade límbica e não tem o feedback pré-frontal, os estressores biológicos e psicossociais, principalmente psicossociais, podem estar atuando de forma exuberante. Às vezes nem tão exuberante assim, às vezes é uma bobeira, mas como não tem modulação pré-frontal, essa bobeira, né, isso faz o sistema límbico dele explodir, né, desorganizando a função cerebral como um todo, né? É o que acontece na mania. Gente, eu vejo claramente, os meus pacientes entram em fase maníaca. Normalmente, se você pesquisar bem, sempre vai ter um estressor ali. Então, esse defeito que a gente está falando que existe para a esquizofrenia pode ser o mesmo defeito, ou pelo menos parcialmente, que existe na mania. Mas em endogenótipos, transtorno bipolar, né, mania? Endogenótipos diferentes.
ora produzindo depressão, ora produzindo o quê? A mania nas pessoas neuróticas. Ora produzindo sintomas negativos, ora positivos em quem? Na pessoa com estrutura esquizoide / esquizotípica, ou seja, o psicótico estrutural. E aí a gente vai falar dos tratamentos da esquizofrenia. E eu não sei, mas tem um contador aqui de menos 38 segundos. Contagem regressiva. Ai, ai, ai. Deus que me livre. Eu não vou acender a luz, não. Eu vou ficar aqui com a cara aqui na luz do laptop, que eu acho que vai ser o suficiente para vocês verem pelo menos as minhas expressões. Então, gente, primeiramente a gente vai falar da estratégia ideal. Então, a gente sabe que dentro do modelo psicopatológico, biológico da esquizofrenia, ela como um todo, ela é marcada por uma hiperatividade límbica e uma hipoatividade pré-frontal, né, relacionada a uma desmodulação dopaminérgica. Ponto. Tá? Então, a dopamina ela tem um efeito dual dentro desse processo, né? Ela superestimula o sistema límbico e hipoestimula ou hipomodula ou hipermodula, ou seja, porque a dopamina dentro do pré-frontal não é necessariamente um estimulador, ela é claramente um aumentador de eficácia, a gente viu isso na aula de atenção. Né? Ela hipomodula os sistemas pré-frontais. Então, a droga ideal seria uma droga que tanto suprime os sintomas positivos, ou seja, diminuindo a hiperatividade límbica, e estimule o pré-frontal, né? Reduzindo sintomas negativos e até melhorando essa base esquizoide, esquizotípica da pessoa. Bom, esse é o sonho da psicofarmacologia, só que a gente não chegou, ou seja, a gente só chegou perto disso nos últimos 30 anos. Até 20, 30 anos atrás, a gente tinha um antipsicótico de primeira geração, ou chamado típico, né? Eles são substâncias maravilhosas. O Aldol, por exemplo, para tirar uma pessoa do surto, não existe nada melhor do que o Aldol até hoje. Até porque o PK para os receptores D2 dele é de menos de 1, enquanto que a risperidona é 2, olanzapina é 4, por aí. PK, lembra que é PK da aula de farmacodinâmica, gente. É a afinidade ao receptor. Quanto menor o número de PK, são que menos moléculas, menor concentração do princípio ativo farmacológico é necessário para ativar aquele receptor. Ou inibir aquele receptor, no caso de um antagonista. O Aldol, ele é agonista inverso, antagonista, né? Vocês vão achar... Na verdade, ele é um agonista inverso, né? Mas ele tem uma função antagonista de receptores D2. O que ele faz? Ele literalmente bloqueia os receptores D2 no cérebro, que são os receptores que estão na via mesolímbica e também mesocortical. Então, é uma medicação muito boa para tratar o surto, só que depois que você tratou o surto, o que ele faz? Ele tende a piorar os sintomas negativos. Por quê? Porque ele bloqueia mais ainda uma via que já estava capenga, que é a mesocortical, né? Então, esses antagonistas, o Aldol, né, como antagonista dos receptores D2, no Stahl você vai achar como antagonista, né, você tem uma meia eficácia, mas que gera um efeito colateral muito grave. Na verdade, se eu der Aldol para qualquer ser humano, em algum nível você vai ficar hipofrontalizado, porque ele vai bloquear a dopamina do seu pré-frontal, você vai começar a ficar apático, vai começar a ficar hipobúlico, em doses efetivas antipsicóticas, que é de 15, 20 miligramas. Em doses bem baixinhas, de 2.000 miligramas, ele funciona como um bom ansiolítico, de 1 miligrama, 2 miligramas. Por quê? Porque nessa dose baixinha, ele dá aquela freadinha no seu sistema límbico, de leve, dá aquele pressãozinho de freio. Então, se você só é um ansioso, isso vai dar uma ajuda para diminuir sua ansiedade. Tanto que eu uso muito antipsicótico em baixa dose para tratar a ansiedade e funciona muito bem, principalmente nas pessoas mais malucas. Entendam isso como quiserem. Bom, nas hipertímicas, que as pessoas muito energéticas, né? Então, o antipsicótico de primeira geração, ele vai fazer esse efeito. E realmente ele trata de forma muito efetiva o surto psicótico. Você dando Aldol em dose efetiva de 10 a 20 miligramas, em 1 a 2 semanas você tirou o cara da psicose. Porém, somente se ele sendo um psicótico esquizofrênico, você piora os sintomas negativos dele.
E tem uma outra coisa também que esse tipo de antipsicótico faz, que é algo muito importante, que vocês vão ver muito na prática de vocês, que que ele induz sintomas parkinsonianos. Volta lá no slide do sistema nigrostriatal, que ele tem receptor D2 e D1. E o aldol, ele bloqueia primordialmente o receptor D2, mas também bloqueia o receptor D1, que são os dois receptores que controlam a estrutura do movimento. Então, para ele ter o efeito psicótico, você tem que usar ele em uma alta dose, para ele ter uma alta potência antagonista. E com isso, ele vai estar muito próximo, né, da dose antagonista da via nigrostriatal. Então, ela vai diminuir o estímulo dopaminérgico para o sistema nigrostriatal como um todo, levando a uma síndrome parkinsoniana, que é o que a gente chama de sintoma extrapiramidal. Na verdade, é uma síndrome complexa, porque você altera toda a produção, o controle da produção de comportamentos e movimentos pelo estriato, pelos núcleos da base, né? Que são a nossa produção na fábrica. Você começa a ter distonias, que podem parecer tiques. Você pode ter uma coisa chamada acatesia, que são movimentos repetitivos, que são ativados pela ansiedade. Você pode ter o parkinsonismo clássico, que é um congelamento da sua motricidade, do seu comportamento, a face congelado. Se o cara que já é psicótico por natureza, já é esquizoide, barra esquizotípico, já tem uma mímica ruim, o aldol então vai ficar pior ainda. Né? E a gente consegue tratar esse sintoma, ou seja, quando na década de 60, década de 70, até início da década de 80, só existia haloperidol. Era o que a gente tinha. Ou análogos como a trifluperazina, fenazina, que são muito parecidos do ponto de vista de mecanismo, são antagonistas D2 muito potentes e que também produzem um grande efeito nigrostriatal e também se piora sintomas negativos. Então, é o que se tinha na década de 80 para tratar a esquizofrenia. Então, ser esquizofrênico naquela época era literalmente uma sentença, né, de sofrimento. Se usava muito substâncias anticolinérgicas, que são psicóticos de baixa potência, como a clorpromazina com Amplictil, prometazina, que ele também é um anticolinérgico, o proplazil também tem um efeito anticolinérgico, tioridazina, que também é um antipsicótico de baixa potência. Esses antipsicóticos de baixa potência, por causa do efeito anticolinérgico, eles melhoravam e tratavam os efeitos motores do antipsicótico de alta potência. Eu não vou explicar aqui, nas minhas aulas eu tinha até esse circuito, mas ele é, assim... Enfim, o sistema de acetilcolina, ele contrabalanceia de dopamina dentro dos gânglios da base. A gente já falou disso, que a acetilcolina também promove o controle da produção de comportamentos e movimentos pelos gânglios da base. A gente já falou sobre isso. E esses efeitos anticolinérgicos, né, dessas medicações, né, eles liberam mais o sistema dopaminérgico para trabalhar. Então, compensam, pelo menos um pouco, os efeitos colaterais motores, mas não tem nenhuma compensação sobre os efeitos colaterais, o quê? Afetivos, volitivos e cognitivos causados pelos antipsicóticos de primeira geração. Então, uma prescrição clássica, que vocês vão fazer muito estágio em CAPS, essas coisas, onde, infelizmente, o serviço público ainda usa muitas medicações antigas, você vai ver muito essa combinação aqui no paciente, haloperidol mais Fenergan, aldol mais Fenergan, ou Amplictil. O Fenergan e o Amplictil, eles não têm um efeito sedativo. Eles têm um efeito, também vão ter, né? Ou seja, acabam tendo um efeito sedativo, melhorar a qualidade de sono, essas coisas. Muito mané, mas tem. Mas o grande objetivo do uso deles é reduzir os efeitos motores do parkinsonismo causados, e de cinesias também, causados pelos esses antipsicóticos de alta potência. Graças a Deus, no fim da década de 80, surgiu um antipsicótico chamado clozapina, que foi o primeiro antipsicótico atípico de segunda geração, mas ele saiu do mercado por um tempo, depois voltou. É o melhor que existe na face da Terra. Qualquer psicótico fica bom com clozapina. O problema
é que 10% das pessoas que usam clozapina vão ter a granulocitose aguda, ou seja, zero os glóbulos brancos. Nada pode ser suficientemente bom, né? Enfim. Mas ele pelo menos inspirou uma nova linha de moléculas que tem um efeito dual. Além dele ser ele é um inibidor D2 mais fraquinho do que o antipsicótico de alta potência, porém ele também atua nesses receptores serotonérgicos. Ele é antagonista do 5-HT2A e agonista do 1A, que são dois receptores que ativam o córtex pré-frontal, ou seja, que a inibição do 2A reduz, ela está diretamente relacionada com esse 2A, com esse feedback para o sistema límbico, tanto que medicações que têm ação em receptores 5-HT2A, elas podem ter um efeito ansiolítico, tá? E um A na própria atividade, ou seja, na própria atividade cortical, sendo, digamos, um paramodulador do córtex pré-frontal junto com a dopamina. O sistema serotonérgico, ele inerva o cérebro inteiro, não preciso relembrar isso de vocês, né? Assim como o noradrenérgico. Enquanto o dopaminérgico só pré-frontal, em termos de córtex. Então, o que acontece? A associação dessas duas funções trata o surto, porque, inclusive, melhora o feedback fronto-límbico, tá? Também tem inibição límbica pelo receptor, pelo antagonista D2, e melhora os sintomas negativos através dos receptores de serotonina. E ainda, olha só, esse receptor aumenta a liberação de dopamina, ou seja, ele aumenta a liberação de dopamina mesocortical e também nigrostriatal. Ou seja, por isso o 1A, ele diretamente é um paramodulador sinergista da dopamina no córtex pré-frontal. E o 2A, tá? Ele está diretamente relacionado com a modulação do sistema límbico por aquela alça de Weinberger que desce, tá? Então, essas medicações, elas vão ter um efeito antipsicótico extremamente refinado para surto e para sintomas negativos e também para essa estrutura esquizoide / esquizotípica que você encontra. Alguns deles, como a quetiapina, por exemplo, têm um efeito antidepressivo por causa da modulação dos receptores serotonérgicos, tá? Isso é coisa que a gente vai estudar na próxima aula. Ou seja, são medicações muito elegantes. Olanzapina e quetiapina, principalmente olanzapina. Só que também o que acontece? Tanto olanzapina e quetiapina, elas aumentam muito as taxas de lipídios, colesterol e triglicéridos no sangue e alteram o metabolismo da glicose na área de graça. Aqui a gente tem uma regrinha sobre exatamente essa proporção da atividade serotonérgica e dopaminérgica dessas classes de antipsicóticos. Todos eles são bons antipsicóticos para tirar de surto, tá? Porém, você pode selecionar a risperidona, por exemplo, e o aripiprazol, né? E agora a gente tem também a lurazidona nessa classe D2. Eles têm uma ação D2 igual a serotonérgica ou maior que a serotonérgica. O que faz com que ele seja muito efetivo para sintomas positivos. Mas também é bom para sintomas negativos porque também tem uma função serotonérgica. E já o olanzapina e quetiapina tem função para sintomas positivos, não tão grande, mas tem. Funcionam muito bem para tirar uma pessoa do surto, mas tem muito mais atividade sobre sintomas negativos e pré-mórbidos, né? Prodrômicos e de base da esquizofrenia. Também esses dois são muito bons para ansiedade e são bons antidepressivos. Então aqui a gente tem a farmacologia da esquizofrenia, que é o básico, ou seja, foram 20 minutos da aula, né? Do sua hora e meia. Farmacologia em si, mas para vocês chegarem a entender isso, compreender, vocês precisaram de tudo que a gente falou antes, da fenomenologia até a neurobiologia, né? Eu acho que acabou. Acabou. Nossa, escureceu. Eu vou me afastando, entrando na penumbra da imaginação, atravessando o espelho, até aonde a realidade e a alucinação se confundem.
que é a realidade, gente? Será que vivemos numa Matrix? Você seria louco se afirmasse que sim. Mas seria uma pessoa muito interessante e complexa se pelo menos levasse isso em consideração. Se cuidem. E já anoiteceu. Beijo.